paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Eu quero convidar você para compartilhar a palavra de Deus comigo agora. Eu quero expor o verso 24 e o verso 25 do capítulo 20 de João, que fala sobre a incredulidade de Tomé. E para isso, eu te convido para acompanhar comigo agora a leitura desse texto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Esse é o texto que atribui a Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, o título de incrédulo, né? A famosa expressão "sou igual a Tomé, tenho que ver para crer", vem exatamente desse texto, ver para crer, né? Uma ideia que transmite uma incredulidade, né? Tomé não estava junto com os discípulos quando Jesus apareceu já ressurreto e então se revelou àqueles discípulos, revelou-se, na verdade, aos 10, porque Judas já havia morrido, né? E Tomé não estava junto, por alguma razão ele havia saído, e quando ele voltou, os outros compartilharam com ele: olha, Jesus esteve aqui, se revelou para nós e nós o vimos. Vimos Jesus ressuscitado, vimos Jesus ressurreto, isso é maravilhoso. E Tomé então diz: se eu não ver, se eu não colocar a mão, então eu também não vou crer nisso. Eu de maneira nenhuma posso crer. Eu gostaria de fazer uma análise nessa incredulidade de Tomé. Queridos, é muito fácil você olhar e analisar e julgar uma pessoa por algumas declarações que ela faz. Se eu não colocar a mão, se eu não tocar, eu não creio. Mas aqueles outros 10 tinham dito para ele: nós vimos, eram homens sérios, eram homens dignos, eram homens de credibilidade. Ou seja, Tomé já andava com eles pelo menos há 3 anos, é possível que já os conhecessem há muitos anos. Eram pessoas que andaram com Jesus, não eram mentirosos. Mas a falta de fé de Tomé, a incredulidade de Tomé, ela não deve ser analisada de maneira fria e nem de maneira rápida. Talvez a fala de Tomé ela seja referente a muitas falas que você tem ouvido na sua vida, a muitas pessoas que têm dito para você: eu tenho dificuldade com a igreja, eu tenho dificuldade com o evangelho, eu tenho dificuldade até mesmo com Deus. Não julgue rapidamente o que essas pessoas estão dizendo. Sabe, Tomé foi um homem que andou com Jesus. Tomé era um homem que tinha um caráter até um tanto quanto pessimista, mas ele era alguém leal, ele andava com Jesus. Sabe aquela frase maravilhosa que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, que todos nós sabemos essa frase decorada, todos nós ali entendemos essa frase como um ponto nevrálgico na teologia cristã, onde Jesus se apresenta como um caminho único para que nós possamos ir para Deus. Então, essa foi uma resposta a uma pergunta de Tomé. Quando Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou para vos preparar lugar, foi Tomé quem questionou: Senhor, nós não sabemos o caminho, nós queremos ir para esse caminho, como vamos te encontrar? Como saberemos o caminho? E então Jesus disse: eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, eu sou a vida. Tomé não era um descrente, Tomé não era um incrédulo. Entretanto, a sua declaração talvez tenha revelado isso. Eu preciso entender algumas coisas aqui em uma análise da personalidade e do sentimento que Tomé estava vivendo. E talvez a minha análise ela seja pertinente para você olhar para as pessoas que estão ao teu redor e declaram ter dificuldade com a religião, que declaram ter dificuldade com a fé, que declaram ter dificuldade de caminhar com o Senhor. Na verdade, Tomé não estava dizendo que ele não acreditava. As palavras de Tomé não diziam que ele não cria em Jesus, que ele não acreditava na ressurreição de Jesus. O que na verdade, as palavras de Tomé estão dizendo aqui é que ele não estava querendo acreditar que Jesus esteve lá e ele não viu.
Ele não tinha uma argumentação intelectual, ele não tinha uma argumentação clara de dizer que, caramba, eu também queria ter visto, eu também queria ter colocado as mãos nas chagas dele, eu queria ter tocado no seu lado perfurado, mas eu não pude, porque não estava presente. Talvez lhe tenha sim faltado um pouco de humildade, talvez a sua questão de orgulho tenha impedido ele de dizer dessa maneira, mas eu tenho plena convicção de que era aquilo ali que ele gostaria de ter dito. Ele não está dizendo que ele não crê, ele não está dizendo que não acredita, ele não está dizendo que ele não quer. Ele está expressando a dor dele, a tristeza dele, da coisa não ter acontecido como ele gostaria que acontecesse. Então, entender isso é importante para nós ajudarmos a pessoas sensíveis, a pessoas feridas, a pessoas machucadas no caminho da religião, que por alguma razão se afastaram, porque por alguma razão o seu orgulho se transformou em um impeditivo para que ela viva a graça de Jesus na vida dela. E nós precisamos ter sensibilidade para olhar para essas pessoas e ajudá-las a compreender o que aconteceu com elas mesmas. Ajudar essas pessoas a encontrarem o seu caminho. Porque mediante uma declaração de incredulidade como essa, Tomé pode ter sido duramente rechaçado e quem sabe nós estamos duramente rechaçando pessoas que de repente se apresentam contrárias à nossa fé. Talvez elas não estejam contrárias à nossa fé, contrárias ao nosso Deus, contrárias ao nosso Cristo, mas seja a maneira que elas têm de expressar o quanto elas estão feridas, machucadas, psicologicamente abaladas, por de repente alguma coisa ter saído fora do controle ou da expectativa delas. Sabe, eu tenho dito muito isso aqui. Muitas frustrações que acontecem com a igreja, com o evangelho, na verdade nem são com a igreja e nem com o evangelho e muito menos com Deus. Mas muitas dessas frustrações e tristezas que surgem, elas surgem na verdade a partir da ideia, da expectativa que nós tínhamos de Deus, da igreja, do evangelho. Não é o evangelho que frustrou você, mas é a expectativa que você tinha dele que frustrou você. Ele é o que ele é. A igreja, ela é o que ela é. A igreja não é uma reunião de pessoas perfeitas. A igreja é uma reunião de pessoas problemáticas que se reúnem para tentar se ajudar. Se você cria uma expectativa errada a respeito do que a igreja é, talvez pelo que você pensou que fosse, ou talvez pelo que alguém disse para você que ela fosse, a igreja não tem culpa disso. O evangelho não tem culpa disso, Deus não tem culpa disso. Jesus disse que veio para os pecadores. Paulo disse que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele disse que a igreja é um lugar para nós encontrarmos o melhor caminho. A igreja é um lugar para gente que precisa ser transformada. Sabe? Então Tomé está ali, ferido, machucado. Eu vejo Tomé como um reflexo de mim mesmo. Eu vejo Tomé como um reflexo de muitas pessoas que andam no Senhor e se decepcionam, e se frustram, e se machucam. Talvez você que esteja me ouvindo hoje seja alguém ferido, alguém machucado, alguém cujas suas expectativas não foram realizadas, alguém cujas suas esperanças foram frustradas, alguém cuja sua emoção tenha sido danificada por algo que te disseram, por algo que te falaram, ou por algo que aconteceu sem você. Talvez você não foi convidado para participar de alguma coisa. Talvez você não foi convidado para fazer parte de algum grupo ou de algum ministério. Isso tenha entristecido você. Mas isso não é motivo para você negar o evangelho, ainda que a tua fala seja essa, ainda que a tua dor manifesta seja essa. Mas sabe o que acontece mais à frente? Jesus aparece novamente. E quando Jesus aparece, Tomé estava lá. Tomé estava ali junto com os seus amigos. E Jesus chegou e é possível que Tomé tenha ficado meio estranho. Ele
tenha ficado meio triste por ser verdade e ele ter dito que não cria naquilo. Mas Jesus conhece o coração de Tomé e chama Tomé. Tomé, vem cá, chega aqui, bota a mão nos meus cravos, bota a mão no meu lado. E Tomé toca em Jesus, Tomé toca nas mãos de Jesus, nas chagas de Jesus, no lado de Jesus e percebe que era ele mesmo. Então ele abraça Jesus, então ele é curado por Jesus e talvez ele tenha a oportunidade de dizer, não era isso que eu estava querendo dizer, eu só precisava de um tempo, eu só precisava de uma oportunidade. E sabe qual é a lição que eu quero deixar para você nesse momento? Ainda que você esteja com dificuldades de crer, ainda que haja uma dor na tua fé, ainda que exista uma dor no mecanismo da sua credulidade, não se afaste, não vá embora, permaneça, ainda que sofrido, permaneça, ainda que dolorido, permaneça, ainda que sem entender o porquê, mas permaneça, porque Jesus sempre volta uma segunda vez, porque Jesus sempre volta para cuidar de você. Ele sempre vem para colocar bálsamo na ferida da sua fé e renovar a sua fé no amor dele, na bondade dele, na sensibilidade dele. Tomé estava lá. Tomé foi renovado, Tomé foi refeito, Tomé foi redimensionado na sua fé. Ele foi ressignificado na sua fé, porque ele esperou. Ele teve que lidar com a dor dele. Nós precisamos aprender a lidar com as decepções da nossa fé. Nós precisamos aprender a lidar com as decepções das nossas expectativas em Cristo. Mas permaneça, porque Jesus sempre volta para cuidar de você. Se você hoje está me ouvindo, está triste, está ferido, porque aconteceu alguma coisa com você, permaneça, porque Jesus vai colocar bálsamo nessa tua ferida, querido. Ele sabe que o que você anda dizendo, o que você anda falando, não é do teu coração. É só um coração ferido, é só uma boca dolorida, é só uma expressão que revela muito mais a dor do que na verdade você crê. A incredulidade de Tomé, talvez ela seja como a tua incredulidade. Na verdade, uma fé tímida, uma fé contida, uma dor dilacerada. Que Deus abençoe você. Que Deus fale ao teu coração, que eu possa te estimular hoje a esperar Jesus colocar bálsamo na tua ferida. Não fica esperando o homem colocar, não. Não fica esperando a igreja colocar, não. Não fica esperando líderes colocarem bálsamo na tua ferida, não. Deixa Jesus colocar o bálsamo na tua ferida e continua caminhando, porque quem te decepciona é igualzinho a você que decepciona outras pessoas. Certamente existem pessoas decepcionadas com você. Então não pare porque alguém te decepcionou. Que Deus te abençoe, querido. Que a graça do Senhor seja com você, hoje e todos os dias da sua vida. Fique na paz do nosso Senhor, aqui no programa Graça e Paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.